Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje é dia de Vasco da Gama, já tem Vasco e Coritiba às 9h30 da noite, um jogo importantíssimo para o Vasco, que pode colocar o nosso gigante da colina pela primeira vez entre os 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, a gente vai falar sobre essa partida, muitas mudanças, o Marcelo Cabo trazendo novidades para a equipe titular. E também agora há pouco, na parte da tarde, foi anunciada a contratação do João Tavares, um grande destaque do Internacional que chega para reforçar o ataque do gigante da colina, um grande jogador e uma das grandes promessas do nosso futebol brasileiro. Mas antes de começar o vídeo, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e também o seu comentário com relação a quanto você acha que vai ser o jogo de hoje entre Vasco e Coritiba. Deixe o seu placar, o seu resultado aqui embaixo. Eu faço questão de responder, é claro, a todos vocês. E quem sabe, se você não acertar o placar, você pode aparecer aqui, né, no nosso próximo vídeo. Então, se você acertar o placar, o seu nome vai aparecer aqui no nosso próximo conteúdo. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E antes de começar a falar sobre essa partida importantíssima do Vasco contra a equipe do Coritiba, eu quero aqui trazer a novidade relacionada a esse novo reforço que foi anunciado hoje à tarde, por volta ali das 4 horas, pelo gigante da colina, que é o João Tavares. O João Tavares, que é um atleta que vem há muito tempo sendo especulado no Vasco da Gama. Inclusive, a gente já sabia que uma hora ou outra o João Tavares iria ser anunciado pelo gigante da colina. É um atleta que estava no Internacional até essa última temporada, até mesmo chegou a ser relacionado para a Taça Libertadores, né, para a disputa da Libertadores pela equipe do Internacional do ano de 2020, pela qualidade que o atleta tem. Ele era do Sub-20 do Inter durante aquele período, mas sempre se destacou, sempre foi um grande atacante e era tratado como uma das grandes joias, promessas da base do Internacional. E até mesmo por conta disso, para vocês terem noção da importância do atleta, a sua multa rescisória era do valor de 320 milhões de reais para que uma equipe pudesse tirar o João Tavares do Inter. Porém, acabou tendo alguns problemas relacionados à renovação contratual com a equipe de Porto Alegre e por conta disso ele ficou livre no mercado. E por ele ser um vascaíno de coração, ter já jogado no Vasco da Gama durante certo período da sua carreira, ser aqui do Rio de Janeiro, criado e nascido em Campo dos Goitacazes, e é claro, um maluco torcedor vascaíno, ele quis vir jogar no Vasco da Gama e tudo facilitou aí a sua vinda para o gigante da colina. E hoje, na parte da tarde, ele fez questão de vir através de suas redes sociais anunciar a sua contratação. Ele, através de um post, falou o seguinte, que hoje realiza um sonho de menino, de ser jogador do Vasco da Gama. Se sente muito feliz e honrado em chegar ao clube de coração. Agradeceu aí a todos que ajudaram o João Tavares, no caso a ele, chegar nesse momento da carreira. Ele está aonde sempre quis estar e sente muito grato a Deus por tudo que está acontecendo nesse momento. Ele falou, vamos juntos em busca dos nossos objetivos. Saudações vascaínas. Inclusive postou um vídeo que está aparecendo aí para vocês, onde passa momentos da carreira dele vestindo a camisa do Vasco da Gama, um atleta que é muito vascaíno, que está realmente feliz, orgulhoso e sem dúvida nenhuma vai fazer de tudo para marcar história vestindo a camisa do gigante da colina. Infelizmente, o atleta chega primeiro para reforçar o Sub-20, mas por conta da qualidade que ele tem, que é inevitável, ele logo vai estar aí se destacando pela equipe profissional. Assinou o contrato hoje até o ano de 2023, dezembro de 2023, ou seja, tem mais 2 anos e 3 meses aí vestindo a camisa do Vasco da Gama, um grande atleta que será sem dúvidas nenhuma um grande destaque e mais um cria aqui da base Cruz Maltina. Muito feliz pelo Vasco ter anunciado e conseguido a contratação aí do João Tavares. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, agora sim falar sobre esse jogo de hoje entre Vasco e Coritiba, uma partida importantíssima que pode colocar o Vasco pela primeira vez entre os 4 primeiros colocados da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que vencer, né? É claro, a equipe do Coritiba, atualmente o Vasco se encontra em 5º colocado da competição com 16 pontos e à frente dele, o 4º e o 3º colocado é o CRB e o Sampaio Corrêa, que também hoje enfrentam o Guarani, no caso o CRB, às 7 horas
horas e o Vitória enfrenta o Sampaio Corrêa às 9h30 da noite, no mesmo horário da partida do Vasco e Coritiba. E caso aí o Sampaio Corrêa ou o CRB venham a perder, o Vasco entra no G4 da competição e chega ali ao terceiro colocado, chega na terceira posição da Série B, uma posição importantíssima que vai de fato, é claro, trazer mais confiança a esse elenco, trazer mais tranquilidade para o Marcelo Cabo, até mesmo para enfrentar o Náutico no próximo final de semana em São Januário. Uma partida importantíssima, essa série de 3 jogos, que foi essa última partida contra o Sampaio Corrêa, essa de agora contra o Coritiba e o Náutico na próxima partida, é a série mais difícil do Vasco, pelo menos nesse primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, já que está pegando os times da ponta da tabela. E o Vasco conseguindo essa vitória, claro, volto a repetir, vai dar confiança, mas principalmente colocará o Vasco entre os 4 primeiros colocados da competição, lugar esse que o Vasco ainda não conseguiu ficar desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro, que é inclusive o grande objetivo, é claro, para conseguir o acesso à Série A, é necessário estar entre os 4 primeiros colocados, e desde o início da competição o próprio Marcelo Cabo falou que o objetivo é chegar entre os 4 primeiros e de lá não sair mais até o final da competição. Então esperar que o Vasco possa ganhar, vencer essa partida do Coritiba e, é claro, entrar entre os 4 primeiros e de lá não sair até o final da Série B, um jogo que vai acontecer hoje às 9h30 da noite, com transmissão aí do Premier apenas, canal fechado, pay-per-view, e também um jogo aí no Couto Pereira, mesmo Couto Pereira que em 2011 foi o nosso grande salão de festa, né? O Vasco em 2011, há 10 anos atrás, conquistava a Copa do Brasil, um título inédito com Dedé, Rômulo, Anderson Martins, Diego Souza, Felipe, um grande time e sem dúvida nenhuma o torcedor tem muita saudade desse time, desse último grande elenco do Gigante da Colina. E o Vasco hoje sabe que vai enfrentar um jogo muito difícil, o Coritiba não perde há 7 jogos nesse Campeonato Brasileiro, o Coritiba tem 2 jogos a menos e ainda assim é o segundo colocado da competição, então é o grande adversário da Série B do Campeonato Brasileiro. Não será um jogo fácil e o Vasco, conseguindo a vitória, pode pela primeira vez no ano conseguir 3 vitórias consecutivas. Então, de fato, é uma partida muito importante. 2 adversários aí considerados grandes nessa Série B do Campeonato Brasileiro e, é claro, esperar que a grandeza do Vasco possa ali entrar dentro de campo junto com o time e trazer esses 3 pontos para São Januário e conseguir entrar ali entre os 4 primeiros colocados da competição. Temos muitas novidades relacionadas ao time que vai a campo, mas antes eu gostaria de falar sobre 2 atletas aqui. No vídeo pela parte da manhã eu já falei sobre o Arthur, né, que estava sendo relacionado, viajou com a delegação para Coritiba, mas além do Arthur, outro atleta que também está relacionado e faz parte da equipe sub-20 é o Figueiredo. O Figueiredo também, ao lado do Arthur, fazem parte da equipe sub-20. Os 2 atletas estavam nessa partida de domingo contra a equipe do Corinthians em São Paulo, em que o Vasco ganhou por 6-0 do Corinthians pelo sub-20. O Arthur marcou 3 golaços e o Figueiredo marcou 1. Então, novamente, eles estarão atuando pelo Vasco agora pela equipe profissional. E a grande pergunta, o grande questionamento que eu fiz foi o seguinte: o Arthur e o Figueiredo, os 2 atuaram na sexta contra o Sampaio Corrêa em São Januário, no Rio de Janeiro. No sábado, eles viajaram para São Paulo. No domingo, eles enfrentaram o Corinthians pelo sub-20, né, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Retornaram ao Rio e ontem mesmo já viajaram novamente para Coritiba para enfrentar hoje a equipe do Coritiba. Ou seja, serão 3 partidas em 6 jogos e 3 viagens, 3 estados diferentes em menos de 6 dias. Então, é a pergunta que eu faço a toda a diretoria, a toda a comissão técnica, a todas as pessoas aí envolvidas ao futebol do Vasco e também a você, torcedor. Será que tem essa necessidade de desgastar o garoto, manter o Arthur e o Figueiredo no sub-20? Se ele tem potencial, deixa ele no profissional. Acredito, né, que pelo menos ele ficando nessa viagem, nesse desgaste todo, ele não vai conseguir dar o seu máximo, nem pelo profissional, nem no sub-20. É um grande talento que infelizmente pode acabar não sendo bem aproveitado por conta dessa falta de trabalho, de capacidade, de pensar na equipe, no atleta, por parte aí dos dirigentes do Vasco da Gama. Então vamos colocar a mão na consciência, vamos escolher onde o Arthur vai jogar, porque ficar nesse desgaste todo que esses 2 atletas vêm tendo não vai ajudar ninguém, nem o próprio sub-20, nem a própria equipe profissional. E também outro jogador que será novidade é o Léo Jabá. Depois daquele pequeno problema que aconteceu nessa última sexta com relação ao retorno do Léo Jabá à Grécia, onde foi tudo resolvido, ele retorna e está novamente à disposição do Marcelo Cabo. O Léo Jabá que foi desfalque nas últimas 2 partidas, contra o Sampaio Corrêa na sexta por conta desse imbróglio contratual com o PAOK da Grécia e no último final de semana contra o Confiança por conta de suspensão que ele teve que cumprir pelo 3º
cartão amarelo, e também o Germancano, um atleta que seria dúvida, acabou viajando com a equipe, com a delegação para Curitiba, está à disposição do treinador Marcelo Cabo, muito provavelmente será o titular do ataque do Vasco da Gama, e também, além disso tudo, hoje é aniversário do seu filho, Lorenzo, ele que inspira o Germancano para que ele possa comemorar com o famoso L, né, ali do nome, a letra inicial do nome do seu filho Lorenzo. Hoje ele completa 3 anos, o Vasco, inclusive, através de suas redes sociais, deu uns parabéns ao filho do Germancano, né? O Germancano também, através da própria rede social, respondeu aí o post do Vasco, falando para fazer o L. Esperamos que hoje ele possa homenagear, aliás, o seu filho, né? Fazendo aí também o L, comemorando, marcando o gol e levando aí, trazendo essa vitória do Vasco da Gama para o Rio de Janeiro. Com relação ao desfalques, o Vasco tem 3. Morato e Michel seguiram no Rio de Janeiro, se tratando no departamento médico por conta aí de desgastes físicos que vem acontecendo com os 2 atletas contratados nesse ano pelo Alexandre Pássaro, e o Bruno Gomes, que está já liberado para enfrentar o Coritiba por conta aí de estar nesse imbróglio judicial. O Vasco da Gama não sabia ou não qual iria ser o resultado do STJD por conta de uma punição que ele poderia receber por aquele jogo contra a equipe do Cruzeiro, acabou não recebendo nenhum tipo de punição, apenas um jogo de suspensão que já cumpriu contra a equipe do Sampaio Corrêa, então por conta disso ele não está relacionado para o jogo de hoje contra o Coritiba e fica de fora, nem sequer viajou aí com a delegação. Mudanças na equipe, o Rômulo entra no lugar do Galarza. O Galarza, sem dúvida, é um atleta que dá muita movimentação para esse meio campo, mas nessas últimas partidas não está jogando bem, se movimenta muito, mas não sabe se movimentar, e por conta disso o Marcelo Cabo preferiu tirar ele da equipe titular, colocar o Rômulo, dando assim até mesmo mais liberdade para o Andrei criar no meio campo. Acredito que com o Andrei, né, com o Galarza na equipe, o Andrei acabava fazendo o papel mais do primeiro volante do que do segundo volante. E com a entrada do Rômulo, o Rômulo faz o papel do primeiro volante, do homem ali que defende o sistema defensivo do Vasco e libera mais o Andrei para a criação, para chegar no ataque, trocar passes e dar mais qualidade ao meio-campo Cruz Maltino. Então, dessa maneira, o Vasco provavelmente vai a campo com Vanderlei no gol, Leonardo Matos e Zega formando a dupla de laterais, Leandro Castan e Hernando formando o sistema defensivo, né, a dupla de zagueiros, o meio-campo formado por 4, no caso, Rômulo, Andrei, Marquinhos Gabriel e MT, e o nosso ataque, é claro, com Gabriel Peck e Germancano. Esperamos que o Vasco possa trazer os 3 pontos, possa vencer. O Vasco novamente vai dar a posse de bola para o adversário, um jogo reativo, né, como o Marcelo Cabo vem fazendo. Deu certo com confiança e deu certo com o Sampaio Corrêa. A grande pergunta é, será que vai dar certo contra o Coritiba? Eu acredito que por o Coritiba estar jogando em casa, ser uma equipe que gosta de atacar, pode dar certo. Tem que sair bem no contra-ataque, efetivamente, e fazer ali um gol e garantir aí os 3 pontos, voltar para casa com a vitória e aí entrar para não sair mais dos 4 primeiros colocados da competição. Então, deixa aí o seu placar nos comentários, quanto você acha que vai ser esse jogo de hoje entre Vasco e Coritiba, um jogo importantíssimo para o Gigante da Colina na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos possam ter acesso a esse conteúdo e, é claro, fique sabendo dessa nova contratação do nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!